Então, eu vou imaginar o seguinte, eu vou imaginar que eu tenho outra trinca, L', I', M', certo? Então, os componentes dessa outra trinca satisfazendo as seguintes condições, né? Primeiro, L' é um subconjunto de E, tá? Vocês podem adivinhar, né? M' também vai ser um subconjunto do M, né? E π', a projeção tem que ser exatamente a restrição a L', tá certo? Da projeção original. E, além disso, tem que ser sobrejetivo também. Tá certo? Nada disso está garantido, a priori, né? Se você pegar um subconjunto do E, um subconjunto do M, né? E restringir a projeção a esse subconjunto, nenhuma das três condições, essa condição terceira que está aqui, de ser sobrejetiva, não está garantida, não. Né? Então, quando isso acontecer, é que você vai dizer que você tem um subfibrado. Tá certo? Bom, se você tem um subfibrado, o subfibrado tem a mesma fibra do fibrado original. Né? Está bem claro isso. Porque a projeção é a mesma coisa. Então, se você pegar a imagem inversa num certo ponto P pertencente ao E', vai ser isomorfo a F, como é isomorfo em todo o fibrado que está lá. Né? Então, se você tiver um subfibrado, a fibra desse subfibrado é a mesma fibra do fibrado original. Tem que ser. Legal. Então vamos agora considerar uns exemplos. Né? A gente já fez agora uma conceituação mais geral, né, da história. Agora vamos considerar uns exemplos aqui. Né? O primeiro exemplo é um exemplo bastante trivial, né? É chamado fibrado produto. Né? Fibrado produto é isso aqui. Né? É uma trinca, uma perna M cartesiano F. Vamos chamar de PR1 e M. Essa notação PR1, né, quer dizer o seguinte: você vai ter um par ordenado, toda vez que você tem um produto cartesiano, né, o produto cartesiano vai ter o primeiro elemento, o segundo elemento, o seu, um par ordenado. PR1 vai dizer, pega a componente 1, né, do par ordenado. Componente 1 é um elemento que pertence a esse M, que está aqui. Tá certo? Então, esses caras são assim, né? PR1. Ele é definido assim. Por isso qual é a fibra, né, desse fibrado produto? Em outros termos, né? Quem é, por exemplo, PR1 a menos 1 de P, que é um P genérico? Seria o produto cartesiano. Ele é o F. É um subconjunto do produto. Pois é, olha só, como é que a gente faz essa conta? Que conta? Não tem conta nenhuma para fazer aqui. Aqui são todos os caras desse tipo, que está escrito, quando eu aplicar o PR1, eu termino em P. Não é isso? Então, são todos os caras do tipo P, né, e F pertencente a F, mas P fixo. Né? O conjunto de todos esses caras é isomorfo a F. Tá certo? A esse espaço F que está aqui.
né? Se eu fizer assim, ó, P0, F, né? F pertencente a F, né? Esse espaço está em correspondência 1 a 1 com o próprio F. Né? Sim ou não? Estou dando um argumento muito bizarro. Fala. Pensando no argumento. Sim ou não? Não. Assim que eu gosto. O P0 está fixo. Tá certo? Eu estou variando F. Então, eu vou fazer a correspondência assim. P0F corresponde a F. P0F' corresponde a F'. Assim por diante. Então, eu tenho esse conjunto que está aqui, cada elemento dele está associado de maneira biunívoca com um elemento do F. Tá certo? Por isso que eu posso escrever que isso aqui é isomorfo F. Tá certo? Vou usar, estou esclarecendo esse argumento com mais calma, porque eu vou usar ele muitas vezes ainda. Tá certo? Então, esse fibrado produto que está aí, a fibra dele é aquele espaço F que está lá, seja ele quem for. Tá certo? Então, para eu construir, por exemplo, agora uma seção, né, sobre esse fibrado produto, né, eu posso considerar o seguinte, considerar qualquer cara S-til, S-chapéu, que seja uma correspondência de M em F. Um cara que pegue um elemento de M e me leve em F. Né? E se eu tiver isso daqui, agora eu posso construir uma seção S de P, né, como sendo um conjunto de pontos P, S chapéu de P. Tá certo? Isso para eu poder construir alguma seção que tenha graça, certo? Quer dizer, que eu tenha possibilidade de ver variações, né, dentro desses caras. Né? Quer dizer, toda a graça da seção está nessa segunda parte aqui, né, que é a correspondência entre um ponto P de M e um elemento desse espaço F que está lá. O primeiro ponto P vai ter que estar ali, por quê? Porque a projeção aplicada na seção vai ter que voltar para o P, vai ter que satisfazer aquela condição ali. Né? Olha só, PR1 composto com S de P, então PR1 aplicado em P, S chapéu de P, que dá um P. Então isso aí é uma seção. Seção, nesse caso, do fibrado produto, vai sempre começar com P, não tem jeito. Né? Agora, o que eu ponho ali do outro lado, né, é que vai me definir o que eu estou fazendo com a seção. Né? Legal. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. A aula está marcada para 4h30 até 6 horas. Eu queria saber se alguém tem problema se a gente for até 6h30. Tudo certo? Então, nosso horário fica oficialmente esse aqui, de 4h30 a 6h30. Porque o assunto é grande. Tá certo? Às 6 horas eu já tinha preparado. Uma observação desse que você falou aí, esse chapéu, você pode verlo como um embelo de MNF. Como exemplo? Essa maneira de construir com esse chapéu, dá para verlo como um embelo de MNF. Nesse sentido que tem a ver com o comentário anterior. Você tem essa estrutura toda, você pode ver você está falando de embedding, né? Mas isso costuma ter um significado bem preciso, né?
A gente não vai chamar isso aí de mergulho, né? Por exemplo. É só uma maneira particular de construir uma seção que você pode pensar dessa maneira. Em geral, para ser um mergulho, tem que satisfazer algumas condições também entre os espaços tangentes. Ali não necessariamente sequer precisa ser variedade, né? Interessante isso. Né? Aqui pode ser espaço topológico. Alguns sobreentendidos. Assim. Então, dois exemplos simpáticos aqui, um exemplo, né, na verdade. Simpático aqui é a fita de Möbius, né, e o cilindro. Né? Então, fita de Möbius, o cilindro, por exemplo, você pode imaginar o seguinte: você tem uma variedade de base, que é o S1, né? E você tem fibras que são intervalos, por exemplo, 0, 1, né, sobre cada ponto S1 desses aí. Você tem uma projeção que leva cada ponto dessa fibra, né, no ponto correspondente ao S1, né, e quando chegar aqui, né, por exemplo, nessa fronteira que está aqui, você faz simplesmente a identificação. Esse ponto vindo daqui vai bater exatamente no mesmo ponto vindo daqui, esse ponto vindo daqui bate no mesmo ponto vindo daqui. Então, você fazendo essa identificação, né, usando esse grupo de estrutura, você tem o cilindro dessa história. Peraí, tem que falar algumas coisas a mais, né, nessa história. Por quê? O S1 é um cara que é uma variedade diferenciada, né? Mas é impossível você coordenatizar o S1 com um aberto apenas. Você precisa de no mínimo 2. Caso contrário, você não tem um sistema de coordenadas bem definido. Então, vamos supor que você defina seus dois abertos assim. Um é todo mundo menos esse ponto. O outro é todo mundo menos esse ponto. A união dos dois te dá o S1. Dentro de cada um desses abertos, existem métodos para a gente colocar coordenadas. Por exemplo, um método chamado projeção estereográfica. Certo? Então, cada ponto do S1 consegue ter coordenadas. Na verdade, cada ponto do S1 vai ter duas coordenadas. Uma segundo um aberto e outra segundo outro aberto. Né? Exceto esse ponto, cada um deles só vai ter uma coordenada. Esses pontos não estão na interseção dos cabos. Então, dentro do S1, quando você passa por esse ponto ou por esse ponto, necessariamente você tem que trocar de coordenadas. Se você vinha de um sistema de coordenadas aqui, né, onde esse cara está definido, esse cara não vai estar definido nesse sistema de coordenadas. Então você tem que trocar de coordenadas para você passar por ali. Nessa troca de coordenadas é que você tem que dar o seu critério de identificação das fibras. Então, o critério aqui é o seguinte: se você veio por esse lado e, portanto, usar um outro conjunto de coordenadas, e você veio desse lado, o teu critério de identificação é coordenada com coordenada. Desse jeito você monta o cilindro. Mas se você usar um critério de identificação diferente, você pode montar outras coisas. Né? Por exemplo, se você chegar e vier por aqui com esse cara e por aqui com esse, né? E chegar e disser assim: aqui, esse cara, vamos supor, é o 0, né? Vamos falar menos 1, pronto. Né? Esse aqui é o 1, esse aqui é o menos 1. Né? O 1 vai ser identificado com o menos 1 e o menos 1 vai ser identificado com 1. O único cara que vai ser identificado com ele mesmo vai ser o 0. Se você fizer essa identificação, ou seja, se você usar uma transformação não trivial do seu grupo de estrutura, tá certo? Você vai terminar dando uma torcida na sua fibra. O resultado dessa identificação aqui é o cilindro convencional. O resultado dessa identificação que está aqui é o ímpar. Né?
sei lá, difícil desenhar, né? A fita de meios, certo? Símbolo aí. Então, a fita de meios pode ser visualizada, né, como um fibrado também, vamos chamar de fita de meios, a mesma projeção. Aqui, localmente falando, você tem S1, né? Então vamos chamar de PR1 também, né? PR1 e S1 como a variedade de base, né? Aqui você tem cilindro, PR1 do mesmo jeito e S1 como variedade de base, mas a diferença entre um e outro, nesses casos, vai ser dada precisamente pelo grupo de estrutura. Aqui o grupo de estrutura é um grupo onde o único elemento dele é a identidade. Aqui o grupo de estrutura é um Z2, é um grupo cujos elementos são 1 e menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1, ele troca um cara com o outro, né? Então, em algumas regiões onde você tem trivialidade nas coordenadas, você vai multiplicar por 1. As funções de transição vão ser 1. Em outras regiões você vai multiplicar por menos 1. Agora tem um exemplo mais legal ainda, porque é mais enrolado. Né? Portanto, vocês já podem sair dizendo o seguinte: olha, o cilindro e a fita de meios são fibrados. Fala, seu Jorge. O cilindro e a fita de meios são exemplos de fibrados. E você já sabe como construir. Qual é a fibra? A fibra é o intervalo, né? Sei lá, menos A, alguma coisa assim. Né? Aqui, esse exemplo vai nos dar a oportunidade também de revisar outro conceito importante que a gente precisa aqui, que é o conceito de espaço quociente. Certo? Então vamos supor que a gente tem um grupo de nível G, certo? E H, um subgrupo fechado de G. Esse fechado aqui é no sentido topológico da questão, tá certo? Não é no sentido algébrico, é no sentido topológico. Um grupo de linha é um espaço topológico, portanto ele tem conjuntos abertos, certo? Num espaço topológico você também pode definir conjuntos fechados, que são complementos de conjuntos abertos, tá certo? Esse H é um subgrupo, tá certo? Fechado do grupo de linha em questão, tá certo? A gente tem uns teoremas sobre subgrupos fechados, mas a gente não vai usar agora, né? E eu vou definir a projeção π como um mapeamento de G em G sobre H, definido dessa maneira: π de G igual a G. Calma, muita calma. Né? Primeiro eu queria espontâneo e rapidamente, sem pensar muito, todo mundo me dissesse se essa notação não faz sentido. Rápido, hein? Não faz sentido. Beleza. É isso que eu quero saber. Então vamos lá. Quando eu falo G sobre H, eu estou querendo dizer o seguinte: eu quero dizer que eu instituí sobre G uma relação de equivalência. Todo mundo conhece uma relação de equivalência? Fulano é equivalente a Beltrano se acontecer alguma coisa. Não é isso? Relação de equivalência tem que satisfazer as condições. Isso. Como é que é? Reflexivo, simétrico e transitivo. Todo mundo sabe o que é isso? Reflexivo, simétrico e transitivo? Se alguém não sabe, tem que abrir a boca rápido. Porque o curso anda rápido também. Então nós temos uma relação de equivalência instituída sobre o grupo G. Nesse caso, eu vou dizer para vocês qual é a relação de equivalência. Eu vou dizer que G é equivalente a G' se G' for igual a G vezes H com H pertencente a G. Certo? Se a relação entre os dois for essa, tá certo? Então G é equivalente a G'.
Vamos ver se a relação é equivalente, reflexiva, né? Então, G é equivalente a G? Essa é a primeira pergunta. Sim, né? Porque, nesse caso, eu tomo H como uma identidade e está tudo certo. Como H é um subgrupo, a identidade tem que estar contida nele. Então, sempre eu posso tomar esse cara ali, né? Então, a segunda é a seguinte: se G é equivalente a G', será que G' é equivalente a G? Né? Bom, G equivalente a G' significa que G' é igual a GH. Né? Mas, para todo H dentro do subgrupo, existe H menos 1 dentro do subgrupo. Né? Então, eu posso escrever que G é igual a G' H menos 1. Tá certo? Portanto, G' é equivalente a G, ela é simétrica. Né? E terceiro, se G é equivalente a G' e G' é equivalente a G duas linhas, isso deveria implicar que G é equivalente a G duas linhas. Isso é a transitividade. Né? Isso é direto. Você vê que G' é igual a GH, G duas linhas é igual a G', H'. Portanto, substituindo G', você vai ver que G duas linhas é igual a GH, H'. Né? E H vezes H' é de H, porque H é um subgrupo. Talvez eu já devesse saber isso, mas assim, tem algum teorema que diz que o subgrupo fechado do grupo de linha é normal? Não. Porque eu digo, mas para você definir o grupo, para o G sobre H ser um grupo, você não... Mas eu falei que é um grupo. Tá, mas você chamou... Você Eu não não acha disse não é não. um grupo consciente, então um conjunto qualquer. Conjunto consciente. Pronto. Um conjunto consciente. Eu acho que você não tem obrigação de saber isso. Então, isso é uma relação de equivalência. A gente acabou de demonstrar ali que era uma relação de equivalência. Outra relação de equivalência particiona o espaço em classes de equivalência. Né? Então, agora o grupo G, né? O grupo G, ele tem uma classe de equivalência de todos os elementos que são equivalentes a G1, que eu estou indicando assim, tá certo? Todos os caras que são equivalentes a G2, todos os caras que são equivalentes a G3 e assim por diante. Né? Se alguém daqui também estiver aqui, isso significa que essa classe e essa são iguais. Tá certo? Porque se tiver um cara daqui que é equivalente a um cara daqui, então todos os caras que estão aqui são equivalentes a todos daqui por causa da transitividade. Tá certo? Portanto, essas classes são disjuntas. Né? Quando você termina de construir, essas classes são todas elas disjuntas. E ao fazer essa construção, você define o que você chama de espaço quociente, que é o que a gente chama de G sobre H. G sobre H, então, é um conjunto de conjuntos. Cada conjunto que constitui G sobre H é o conjunto, é uma classe de equivalência, tá certo? Perante a relação de equivalência que a gente instituiu. Tá certo? Portanto, agora voltando para trás, né, a nossa projeção, né, π, vai me sair de G e ir para G sobre H. Dessa maneira, π de G é igual à classe de equivalência de G. Tá certo? Bom, já que o assunto do curso não é, né, classe de equivalência, espaço quociente, nada disso, o assunto do curso é fibrados, então, será que a gente consegue calcular a fibra? Né? Qual é a fibra? O que vocês acham? Esse é o H? H, H, muito bem. Então, vamos ver por quê, né? A fibra é todo mundo, né, sobre o qual eu vou projetar, eu vou aplicar o π e vou chegar no mesmo lugar. Ou seja, nessa classe de equivalência do G.
Né? Então, se eu pegar G e G' igual a GH, tá certo? Se eu aplicar o π de G, o π ao G, né? Eu vou obter, pela definição do π, né? G, tá certo? Se eu aplicar o π ao G', eu vou obter a classe de equivalência de GH. Mas a classe de equivalência de GH é a classe de equivalência de G, porque G é equivalente a GH, pela relação que eu deixei lá. Né? Então, todo G' que se relacionar com G dessa maneira, tá certo? Ou seja, todo mundo que estiver dentro da classe de equivalência de G vai chegar no mesmo lugar perante a aplicação do π. Certo? Então, você imagina o seguinte: quem é o π a menos 1 de G? Né? São todos os caras do tipo GH, tal que H pertence a H. Onde esse cara aqui, vamos chamar assim, G0, né? G0, né? Esse G0 é fixo. Portanto, isso daqui é isomórfico ao próprio H. Tem uma correspondência 1 a 1 entre os elementos desse conjunto e os elementos do H. Certo? Então, a fibra desse conjunto aí é exatamente o H. Né? Legal. Um último exemplo, então um exemplo 2, 3, 4. Né? Um último exemplo é o exemplo do fibrado produto. Né? SN cartesiano R N mais 1 PR1, PR1 a gente já sabe o que é, e SN, né? Variedade de base, projeção, espaço total, né? Esse fibrado produto, né? Tem dois subfibrados. E já que a gente deu a definição de subfibrado, eu gostaria que depois vocês em casa, né, checassem de fato que esses caras são subfibrados. Né? Os subfibrados são assim: ET igual XY pertencente a esse Rn mais 1, tal que x escalar y igual a 0. E N igual XY pertencente a esse Rn mais 1, tal que y igual a Kx, K pertencente a R. Certo? Então, o fibrado tangente e o fibrado normal. Então, você vê o seguinte: Sn, né? Quem é S2, por exemplo? S2 está definido no R3, não é isso? Então, são os caras XYZ, os pontos XYZ, tais que X2 mais Y2 mais Z2 igual a 1. Né? Esse é o S2. Então, o Sn está definido no Rn mais 1, em geral. Portanto, esse X é um vetor de Sn que é n mais 1 dimensional, onde a n-dimensionalidade dele vem da restrição x2 mais y2 mais z2 mais w2 mais k2 igual a 1. Né? E eu estou impondo que esse cara seja composto por todos os pares, tais que esse y seja um vetor ortogonal ao x. Então, implicitamente, quem vai ser ortogonal aos vetores que apontam para a superfície da esfera? Vamos supor que a origem é no centro da esfera. Né? Quem vai ser ortogonal são os vetores tangentes. Né? E quem vai ser normal à superfície da esfera? Vão ser os caras que são paralelos aos vetores originais.
né, que apontam para a superfície da esfera. Então, esse subconjunto e esse subconjunto do fibrado produto SN por RN mais 1 são subfibrados desse fibrado produto que está aí. Exercício para casa, né, para meditar. Tá bom? Acho que está de bom tamanho, né? Então, a menos do exemplo original, que foi o exemplo do fibrado tangente, né, que a gente precisou rever algumas coisas de variedades diferenciáveis, eu acho que eu cumpri a promessa. Para entender o que é um fibrado, não preciso saber nada de variedades diferenciáveis, nem de espaço tangente, nem de espaço cotangente, nem nada. Isso aqui dá e sobra. Tem que saber outras coisas, talvez, para entender os exemplos. Né? Para entender os exemplos, tem que saber um monte de coisa. Mas para entender o fibrado mesmo, o conceito de fibrado, as coisas estão funcionando. Deixa eu só dizer para vocês o seguinte, a lista com a assinatura de todo mundo está por aí? Você assinou, professor? Assinou? Eu vou usar essa lista para me comunicar com vocês por e-mail, tá? E eu tenho notas de aula desse negócio, então vou mandar essas notas de aula, vou dar uma revisada, sempre tem esse problema, né? Dar uma revisada antes. O defeito dessas notas de aula, que não deu para corrigir nessa edição, é que elas não têm nenhuma figura. Então, é um horror. Né? Mas eu imagino que quem estiver assistindo às aulas vai poder completar com suas próprias figuras. Eu faço bastante figura aqui no quadro, etc. e tal. Mas fazer figura aqui eu achei bastante difícil na época, não tinha o scanner, não sei o que. Hoje em dia as coisas estão melhores. Né? Então vocês aguardem que vocês vão receber notas de aula dessa parte do curso e de partes anteriores do curso. Né? Eu vou enviar para vocês também notas de aula sobre variedades diferenciáveis, né? E sobre grupos de Lie. Eu não quero que vocês vão olhar para essa parte nesse momento. Né? Por quê? Porque é muito fácil o cara se perder na enxurrada de conceitos, de coisas. Vamos falar, não sei variedades diferenciáveis legal. Não sei grupos de Lie legal. Não é a hora de aprender. Né? Vamos dizer, estou enviando para vocês terem material de referência, para vocês poderem estudar separadamente essas coisas, caso vocês queiram. Nesse momento é hora de se concentrar na parte dos fibrados. Então, várias coisas, eu vou dizer, olha, isso daqui está colocado na parte de grupos de Lie das notas de aula que enviei para vocês. Aí vocês vão lá e dão uma olhada nisso, se for o caso, para tirar aquela insegurança básica, etc. e tal. Mas muitas coisas da parte de grupos de Lie vão ser teoremas sem demonstração aqui. Vou simplesmente dizer, olha, acontece isso. Né? Demonstração, está lá nesse lugar. Mas não é preciso sair correndo para demonstrar. O que é importante aqui é entender o sentido do que está sendo dito. Tá certo? Quer dizer, pegar um teorema e tentar sentir esse teorema como uma coisa verdadeira. Né? Essa é a coisa. A demonstração ajuda a gente a fazer isso. Mas nem sempre. Às vezes a gente consegue olhar para o teorema e falar, não, isso é muito razoável. E mesmo sem você ter demonstrado o negócio, você consegue ir em frente. É esse o espírito que eu quero que a gente siga por aqui. A gente não tem tempo, a gente tem 9 aulas. Só para vocês terem uma ideia, da última vez que eu dei esse curso, era para ser um mini curso também de 10 aulas, virou um mini curso de 30 aulas. Nesse tipo. Podia ter virado um curso mesmo, regulado pela graduação. É porque eu desenvolvi os grupos de desde o início, etc. e tal. Então a coisa ficou longa, né? Tá certo? Então a gente se vê amanhã. Só para conferir, nós temos 3 semanas de aulas, tá certo? São 3 aulas essa semana, 3 na próxima. E na última semana do curso, aí tem a dúvida sobre carnaval, que a gente tira depois, né? As aulas trocam de horário. Né? Então, por enquanto, todo mundo tranquilo. Quando elas forem para trocar de horário, eu aviso vocês. Então, próxima vez, quem vier aqui 6h30 não vai encontrar ninguém. 4h30 não vai encontrar ninguém. Isso aí, galera.